nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus, só recapitulando o estudo que nós estudamos a semana passada, que foi sobre o plano da salvação. Então nós vimos que após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. Mas o Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende da nossa fé em Cristo Jesus. Foi isso que nós estudamos a semana passada. E hoje nós vamos estudar sobre 3 assuntos: fé, arrependimento e confissão. Graça de Deus é igual à base da salvação. Fé ou confiança em Deus é o meio de tomar posse da salvação. Arrependimento, tristeza por haver cometido pecado e decisão de abandoná-lo. Confissão, reconhecimento de culpa diante de Deus e pedido de perdão. Obediência, resultado da salvação. Fé, arrependimento e confissão. Muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Mas o que podemos fazer com ele? Como nos livrar de suas terríveis consequências? O que é fé? Vamos entender o que é fé e qual é a sua importância na vida cristã. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso está lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 1, se você quiser conferir depois. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Também está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1, melhor dizendo. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Encontra-se em Tiago, no capítulo 2, versículo 26. Agora, qual que é o objetivo da fé? Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Deu para entender o que é fé? Fé é nós acreditarmos naquilo que nós não vimos. Por exemplo, você não estava lá quando Jesus foi crucificado, mas pela fé você acredita que ele foi crucificado. Pela palavra de Deus, você acredita que ele foi crucificado. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 32.
Foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele não veio chamar os justos, e sim os pecadores. A quê? Ao arrependimento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Então, a bondade de Deus é que me conduz, é que te conduz a se arrepender dos pecados que nós cometemos. Sem a bondade de Deus, nós não conseguiremos nos arrepender do pecado que nós fazemos. Salmo 32 e 51 fala sobre o arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. 1 João capítulo 1, versículo 9, Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. O que faz o pecador arrependido? Quando eu e você nos arrependemos, o que nós fazemos? Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Quem disse isso uma vez foi Davi, lá em Salmo 38, versículo 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. É isso que eu e você, quando nós nos arrependemos, nós ficamos livres daquele peso, daquela tristeza por ter pecado. Agora olha o que interessante. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Esse versículo é muito interessante porque às vezes eu faço um pecado que só eu conheço. Talvez você faça um pecado que só você saiba. Mas não se esqueça, podemos esconder do mundo e de todas as pessoas que nos cercam, mas não podemos esquecer de Deus. Deus sabe todas as coisas, mesmo antes delas acontecerem. Portanto, se eu e você temos algum pecado, alguma transgressão encoberta, alguma coisa que estamos fazendo, que achamos que só nós estamos fazendo, vamos confessar a Deus, para que possamos alcançar misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, se eu e você confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, eu tenho que confessar o meu pecado, todos nós temos que confessar os nossos pecados, porque só assim seremos perdoados e purificados da nossa injustiça. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão, do restante da tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Então, quando eu e você confessamos os nossos pecados, Deus esquece os nossos pecados. Ele perdoa e esquece. É diferente do ser humano. Muitas vezes nós pedimos perdão, mas ficamos com o pé atrás. Qualquer movimento, qualquer falha, qualquer coisinha, nós já falamos, não falei? Deus não faz isso. Deus, quando perdoa, perdoa. E esquece os nossos pecados. O que eu estou dizendo confirma-se lá em Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Então Deus quando me perdoa, Deus quando te perdoa, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e nunca mais se lembra deles. Eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, versículo 25. Percebeu? O próprio Deus está dizendo: eu apago as suas transgressões e não me lembro. Ou seja, eu te perdoo de verdade. Basta você confessar os seus pecados. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você hoje? Lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 7, diz o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Se você não está nos caminhos do Senhor, se você está por qualquer motivo afastado dos caminhos do Senhor, deixe esse caminho e siga os caminhos do Senhor. Se você tem algum pensamento mau, deixe esse pensamento mau. Converta-se ao Senhor, porque Ele vai ter compaixão de ti. Volte-se para o Deus que te criou, o Deus que te sustenta, o Deus que te mantém vivo, porque Ele é rico em perdoar você, Ele é rico em me perdoar. Nós vimos no estudo de hoje 3 assuntos: fé, arrependimento e confissão. A fé agrada a Deus, Ele é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar quem? Os pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os seus pecados jamais prosperará. Mas quando confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Esse foi o estudo dessa semana. Fé, arrependimento e confissão. Tenha fé, arrependa-se dos seus pecados, volte ao Senhor, saia dos caminhos errados que você se encontra e confesse os seus pecados, porque Deus está de braços abertos, te esperando para te perdoar. Deus está de braços abertos, me esperando para me perdoar. Sou eu que tenho que tomar essa decisão. É você que tem que tomar essa decisão. Se houver na minha vida ou na sua vida qualquer pecado oculto, que só eu e você achamos que sabemos, não se esqueça que Deus sabe de todas as coisas. Não se esqueça que Deus sabe de tudo sobre você. Ele conhece desde o teu pé até os seus cabelos. Ele sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. Ele sabe tudo sobre você, mesmo antes de você pensar. Portanto, arrependa-se, confesse os seus pecados e tenha fé nesse Deus que está pronto para te perdoar. Que Deus te abençoe. E que se você estiver com algum pecado que ainda não confessou, confesse a Ele e Ele vai te perdoar. Que Deus te abençoe. E se você gostou desse estudo, compartilhe com os seus amigos, com os seus parentes, com todas aquelas pessoas que você gosta, porque essa é a nossa função, é aprender sobre Deus, saber o que Deus quer de cada um de nós. Talvez você ainda não sabia sobre esses assuntos que nós estudamos hoje, e hoje você ficou sabendo, e tem muito mais gente que talvez não saiba. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, entregue a sua vida nas mãos de Deus e deixe que Ele seja Deus
na sua vida. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Até o próximo estudo. Inscreva-se no canal. Compartilhe para que todos possam juntos aprender sobre esse Deus que nós aprendemos hoje. Um abraço, fique com Deus.